Nós vamos falar hoje à noite sobre a vontade do Senhor. Na verdade, foi me solicitado que abordasse esse assunto aqui com os irmãos hoje à noite. Na seguinte questão, a importância sobre a vontade de Deus nas nossas vidas. A vontade de Deus ela é interessante, não é? Porque ela está no nosso vocabulário, né? Mesmo aqueles que não são cristãos ou não são evangélicos, por assim dizer, né? Usam o termo, a expressão, né? Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, eu vou. De forma que a vontade de Deus tem se tornado, então, até um traquejo do nosso vocabulário, né? Nós temos usado a expressão diariamente, né? E às vezes sem perceber. Para nós, cristãos ou evangélicos, se você assim preferir, ela acaba até sendo uma boa escapatória, né? Sempre que nós temos alguma coisa, alguma decisão para se tomar, nós costumamos dizer, se for da vontade de Deus vai dar certo, se não for, não vai dar certo, né? Ainda que seja a coisa mais óbvia que possa existir, porque nós acabamos de cantar que Ele é soberano e supremo, e Ele mesmo disse que quando Ele age, nada pode impedir, e a sua vontade não pode ser frustrada, sempre vai acontecer a vontade dEle, mesmo sabendo disso, nós costumamos dizer, se for da vontade de Deus vai dar certo, se não for, não vai dar certo. Nós costumamos usar a expressão, a vontade de Deus, para se referir muito ao passado. Não deu certo porque não era da vontade de Deus. Se fosse da vontade de Deus, daria certo. E aí nós efetuamos um esforço para nos consolar, baseados na vontade de Deus, pensando na vontade do Senhor, não é? Se referindo a ela, não é? Então, nós até usamos a vontade do Senhor como consolo para as nossas vidas, quando as coisas não saíram exatamente como nós queríamos que tivesse saído. Portanto, ela está no nosso coração, está na nossa mente, não é? A respeito da vontade do Senhor. Quando você tem alguma decisão para você tomar, com certeza você pensa nela. Alguns quando chegam na época da faculdade, ou quando chega na época do casamento, né? Será que é da vontade de Deus? Alguns querem fazer um teste com Deus, não é? Bom, se for da vontade de Deus, vai acontecer isso. Se não for, é porque não é. Então a gente pede um sinal para Deus, né? E é muito complicado, né? Quando nós pedimos um sinal para Deus, porque às vezes dá certo. E o crente continua com dúvida, esse é que é o problema, né? Então por isso que eu já aconselho, nem peça sinal, porque se der certo, o que você vai fazer depois? Ele continua com dúvida. Ele pediu um sinal tão bem feito. Aliás, tem alguém na Bíblia que pediu um sinal. Foi Gideão, lembram-se dele? Ele falou, Senhor, eu vou colocar esse novelo de lã aqui e eu quero que amanhã de manhã tudo esteja seco e só o novelo esteja molhado. Então tá bom, Gideão. E no dia seguinte deu certo. Mas ele já deveria estar satisfeito. Porque já foi um sinal muito grande. Tudo seco e o novelo molhado. Mas ele falou, Senhor, posso falar mais uma vez só? Amanhã eu quero o contrário. Amanhã eu quero que tudo esteja molhado e só o novelo esteja seco. Aí o Senhor falou, tá bom, veja a paciência do Senhor, né? Tá bom, vai acontecer isso. E aí ele sai com 32 mil soldados. Depois de um sinal desse, precisa de tanto soldado? O Senhor falou, não vai sair com tudo isso, vai ficar 22 mil. Ficaram 10. Não, agora desses 10, você leva no ribeiro, e quem levar água na boca, você vai com eles. Quem baixar e beber a água, direto do ribeiro, você não leva. Eu fico imaginando o Gideão, a cena. Ele olhando para aquilo, pelo amor de Deus, leva a água na boca. Não ponha a boca aí no ribeiro, por favor, não façam isso. E quando ele vê, quase os 10 mil vão colocando a boca na água e sobram 300 para ele. E ele tem que ir com 300 homens, mesmo depois de ter pedido tanto sinal. E esses 300 homens, o Senhor manda pegar um cântaro, uma tocha, não era para levar nem espada. Mas depois de um sinal daquele, não tinha dúvida, mas ele ainda tinha dúvida. Então não é uma boa opção, uma boa estratégia para sabermos a vontade do Senhor. Nós precisamos mesmo compreender o coração do Senhor através da sua palavra. Então a vontade de Deus, ela é uma escapatória para nós, uma explicação para tudo. Como que nós reagimos quando nós pensamos sobre a vontade de Deus
para as nossas vidas, não é? A questão, né, tem tudo a ver com o tema mesmo dessa conferência, né? O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos capítulo 12, ele disse: rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então começa com sacrifício. Esse é o nosso problema. Nós não somos muito dispostos a nos sacrificar. Nós não somos muito interessados a pagar o preço. Mas para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, começa com o sacrifício do nosso corpo. E obviamente o apóstolo Paulo não está falando do corpo físico aqui, né, ainda que o inclua no seu pensamento, mas ele está falando de sacrificar os nossos desejos pessoais, as nossas vontades, para que possamos assim experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é um preço a se pagar, não é através de sinal, é através de um empenho, de uma dedicação constante, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Okay? Eu quero compartilhar um texto com vocês hoje à noite, que se encontra em 1 João capítulo 2, onde ele também vai falar sobre a vontade de Deus. 1 João capítulo 2, versículo de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. João tinha acabado de falar aqui, não é? Inclusive aos jovens, por 2 vezes no texto imediatamente anterior a este, ele se referiu aos jovens, dizendo que eles eram fortes e que eles haviam vencido o maligno, e esta era uma das razões pelas quais ele tinha escrito para eles, não é? Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E mais adiante ele diz: eu vos escrevo porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então ele começa a falar aqui sobre a vontade de Deus, não é? E traçar, não é, o pensamento dele sobre permanecer na vontade de Deus ou não. O que significa permanecer na vontade de Deus? O que significa fazer a vontade de Deus? João está fazendo aqui um confronto, na verdade é um confronto de amores, é isso que ele está fazendo aqui. Ele está contrapondo aqui o amor ao mundo e o amor ao Pai. Tanto que ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então ele faz este confronto entre 2 amores, o amor ao Pai ou o amor ao mundo. O amor do Pai ou está em nós, ou o amor pelo mundo está em nós. Não tem como ter os 2 ao mesmo tempo. Aliás, Jesus já havia dito isso, né? Não podeis amar a Deus e as riquezas, ou a vez de amar a um e odiar o outro. Não dá para amar as 2 coisas ao mesmo tempo. Então João, ele coloca aqui este confronto, este contraponto, esta antítese, não é? Ele está usando uma linguagem aqui antagônica, né? Ou ama um, ou ama outro. E ele dá um mandamento aqui. É imperativo aqui, ainda que seja um imperativo negativo, ele diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. É um imperativo. Agora uma primeira notícia para você hoje à noite: toda vez que a Bíblia usa o imperativo é porque a nossa natureza não quer obedecer. Toda vez que a Bíblia usa uma linguagem assim, é porque nós temos dificuldades de obedecer, é porque a nossa tendência, a nossa propensão é ao contrário daquilo. Nós pendemos para o lado oposto, por isso que a Bíblia dá-nos esses princípios com força de mandamento. Ela manda fazer, não é opcional. João não está fazendo aqui um convite para tomar um cafezinho, que se você rejeitar não vai acontecer nada, ninguém vai se ofender. Ele está usando aqui uma linguagem imperativa, o verbo está no modo imperativo, que significa então que isto é um mandamento que nós temos que obedecer, ele não é opcional. O problema é que toda vez que tem um mandamento, ele atinge diretamente nosso orgulho. Nós não gostamos de ser mandados. Ninguém gosta de ser mandado. Nós resistimos quando alguém dá um mandamento para nós. Imagine a cena: 2 irmãos,
Vamos imaginar uma idade para eles. 13 e 15 anos, 2 anos de diferença. Irmãos nessa idade, eles não costumam brigar, eles já passaram a fase. Eles não têm divergências, eles se dão muito bem. Os pais vivem tão felizes com eles, né? Eles nunca dão dor de cabeça para os pais, eles vivem numa harmonia, só que é só um pouco diferente daquela que Caim viveu com Abel. Okay? Jovens, assim. E um deles chega em casa cansado, e ele então senta assim na beira da cama e começa a tirar o seu tênis. E o mais novo, de 13 anos, está observando aquilo. E está um dia frio como esse que nós estamos tendo aqui. O chão está gelado. E ele não quer pôr o pé no chão gelado, porque isso pode dar um problema. A mamãe já tinha falado que não pode fazer isso, porque pode se resfriar e pegar uma gripe e coisa assim. E o irmão mais novo está olhando. E o irmão mais novo olha, o chinelo está a uns 2 ou 3 metros de distância dele, a sua sandália. E o irmão mais novo já imagina, puxa, eu vou pegar a sandália para ele, porque senão ele vai pôr o pé no chão frio, e ele vai pegar um resfriado, então eu vou fazer esse favor para ele. E quando o irmão mais novo está se levantando para pegar o chinelo, o outro fala assim, você pode pegar o chinelo para mim? Pega você, seu folgado. Ele ia fazer. Mas quando o irmão pediu, parece que cria um bloqueio no coração, uma dificuldade, porque o irmão pediu. Aquilo atinge o orgulho. O orgulho não quer ser mandado, não quer ser solicitado. Ele até faz, mas faz voluntariamente. Se você pedir, cria um bloqueio. Eu sei que nós estamos numa conferência de jovens, aqui a maioria são jovens solteiros, há alguns casados aqui, não é? Mas vocês, moças, marido é assim também. Marido, ele até faz, mas se você pedir, cria um bloqueio no coração dele. Ele até quer fazer, mas quando você pede, parece que aí dá vontade de não fazer. É uma coisa incrível que se processa no nosso coração. E João está dizendo aqui, não ameis o mundo. Já viu criança? Criança nunca descobriu a tomada. Nunca levou choque, mas quando o pai, querendo antever o perigo, né, e preservá-lo, ele diz, não põe a mão aí, enquanto ele não leva um choque, ele não sossega. Ele fica com uma vontade de pôr a mão lá, ele quer saber por que não pode. Esse é o nosso problema, a nossa natureza não gosta de receber mandamentos. E João está dizendo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A nossa natureza é contra a obediência. Ela não aceita naturalmente a obediência. Eu acho engraçado assim quando os pais chegam e dizem assim, meu filho não tem problema. Ele é tão obediente. Aí eu falo assim, meu Deus, será que... Não é possível, porque o Messias já veio. Não é possível. O Senhor Jesus já nasceu. Ele foi o único filho que nunca desobedeceu. Alguns gostam de pensar, quando era criança não é possível, ele deve ter dado uma desobedecida. A Bíblia fala pouco da sua infância, mas o pouco que fala diz que ele era submisso aos seus pais. E é o suficiente. Esse foi o único filho que nunca desobedeceu. Todos os outros têm problemas com a obediência, porque nós queremos desobedecer, a nossa tendência é essa, desobedecer. E João está dizendo, não, aqui não ame o mundo. Se queremos viver a vontade do Senhor, temos que nos lembrar disso. Mundo aqui se refere a um sistema organizado que se opõe a Deus sempre. Um sistema que é dirigido por Satanás. No capítulo 5 dessa mesma carta ele vai dizer, o mundo inteiro jaz no maligno. Então, um sistema que se opõe e é contra Deus. Nunca o mundo vai ser favorável ou parecido com Deus. Nunca você vai encontrar uma semelhança entre o mundo e Deus. Ainda que Deus tenha criado o homem à sua imagem e semelhança, o pecado afetou isso. E o mundo hoje não se parece com Deus. O mundo não ama Deus. O mundo não quer Deus. O Senhor Jesus disse em João capítulo 5, versículo 40, vós não quereis vir a mim para terdes vida. Salmo 51, Salmo 53, Romanos capítulo 3,
vão dizer que o homem não busca Deus, não há temor de Deus nos seus olhos, seus pés são velozes em derramar sangue. Essa é a nossa natureza, a natureza humana, ela é assim. E aqui ele está dizendo que o mundo, ou amamos o mundo ou amamos a Deus, porque o mundo não se parece com Deus, é o oposto completo a Deus. Paulo aos Tessalonicenses, ele vai dizer que o filho da perdição se levanta e se opõe a tudo quanto se chama Deus. Não há semelhança entre eles. Por isso nós temos que entender e nos lembrar que não tem como eu tornar os princípios da palavra de Deus aceitáveis ou mais próximos de um padrão mundano, tentando dizer que a coisa não é bem assim, que dá para a gente ir se ajeitando e fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é uma questão de mudança radical, de pensamento, palavras e ações. Não há semelhanças entre o mundo e Deus. Outro dia, alguém me disse que ouviu uma mensagem, que a pessoa dizia assim: você sempre ouviu dizer que seguir Jesus é a coisa mais difícil que tem. Hoje você vai descobrir o contrário, que é a coisa mais fácil que tem. Aí eu falei, mas será que alargaram o caminho já? Porque o Senhor Jesus disse que o caminho era apertado e estreito e difícil de andar por ele. Não tem como alargar o caminho. Há uma oposição entre a vontade do mundo e a vontade de Deus. Por isso Elias chegou ao povo de Israel um dia e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, seguiu. Se o Senhor, seguiu. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Por isso o Senhor Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Olha que interessante, não tem um meio termo. Não tem aquele que está mais ou menos. Quem não é por mim é contra. E quem comigo não ajunta, espalha. Não há um meio termo, não existe uma terceira categoria. Há em nós uma tentativa de criar uma terceira categoria. Eu já ouvi alguém dizer assim, mas aquele fulano, ele é tão bom. Aquele fulano, olha, só falta ser crente. Se ele fosse o crente, tivesse o rol de membros, tivesse o nome no rol de membros de alguma igreja, era um maridão para minha filha. Só falta ser crente. Parece que existe uma terceira categoria: o incrédulo, o crente e o que só falta ser crente. Uma terceira categoria de pessoas. Se falta ser crente, e obviamente você vai entender a palavra crente aqui, é o convertido mesmo, como a Bíblia diz, a nova criatura, aquele que nasceu de novo. Se falta isso, falta tudo. Falta tudo. Mas ele tem um bom emprego, mas ele tem um carro, mas ele já até tem um apartamento montado, mas ele tem um nome no livro da vida. É isso ele tem. É importante nós nos lembrarmos disso. Não existe uma terceira categoria, ou é ou não é, ou ama o mundo ou ama a Deus, não é? Por isso Josué também falou, quando o povo de Israel estava reunido, Josué no final da sua vida, ele disse: escolhei hoje a quem sirvais, se ao Senhor ou aos deuses da terra que está além do Eufrates, onde viviam vossos pais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, a questão é do que nós amamos. Onde está o nosso amor? Onde está o nosso tesouro? Para que esteja ali o nosso coração, não é? Olha, é interessante. A gente fala assim, não, mas eu não amo o mundo. Eu amo a Deus. Eu faço a vontade dEle e eu quero fazer a vontade dEle. Mas como você vê o que o mundo faz? Como nós vemos o que o mundo faz? Dependendo da forma como você, ainda que você não faça o que o mundo faz, mas dependendo da forma como você observa o que o mundo faz e como você processa essas coisas no seu coração, você ama o mundo. Às vezes a gente pensa, né? Não, eu sou uma pessoa que tem um comportamento diferente. Mas aí o amigo liga lá, ou a amiga liga e conta o que ele fez, e a pessoa fala, é mesmo? E aí, como é que foi? Conta para mim. Eu não quero ser apelativo aqui, né? Mas eu
Eu não encontro um melhor exemplo para ilustrar isso. Menina, eu fiquei com ele. Ficou. E aí, como é que foi? E aí, conta para mim. Eu não posso ficar porque eu sou da igreja, o pastor não deixa, meu pai não deixa, o irmão não deixa, o diácono não deixa, todo mundo não deixa. Mas você pode, você é do mundo. Como é que foi? Conta aí, como é que é a experiência? É legal? Ficou. O coração, ó, palpita, os olhos brilham. Eu não faço. Mas você pode, você nem é da igreja. É amor ao mundo do mesmo jeito. O apóstolo Paulo diz: não vos torneis cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Ele está dizendo que não é para eu ficar neutro. Ou eu aprovo ou eu reprovo. Não tem neutralidade aqui. Então não adianta se deliciar porque o outro fez. Crente é uma coisa engraçada, né? Ele vê lá na televisão, dá a notícia lá que fulano ganhou R$1 milhão. Ele fala, se fosse eu. O que eu faria com R$1 milhão? Bom, primeiro o dízimo seria 100 mil. Puxa, R$1 milhão na minha mão. O que eu faria com R$1 milhão? Aí ele começa a sonhar, ele faz plano, ele deita no travesseiro assim, ele demora umas 2 horas para dormir, até terminar a lista do que ele faria com R$1 milhão. Aí ele vira-se para a parede e fala, mas não é meu mesmo, né? Não faz, mas o coração aprova, o coração planeja, não é? É um perigo, não é? Não amar o mundo significa não seguir o seu padrão. O padrão do mundo, meus irmãos, não é somente bebidas, não é somente baladas, não é somente sexo livre. Aliás, se fosse isso, pessoal, eu como pastor lá da Igreja Batista do Parque Industrial há 8 anos, amaria se fosse essas coisas. Porque é tão fácil de controlar, né? Você foi na balada? É fácil, ele vai dizer, fui ou não fui? Você bebe? Você pratica sexo livre? Se nós pudéssemos rotular o mundanismo desse jeito, seria tão fácil. Aliás, alguém tentou, sabe quem tentou? Os fariseus tentavam. Eles criaram uma lista. Até do tempero eles davam dízimo, da hortelã, do cominho. Aí Jesus, quando chegou, Jesus pegou aquela lista deles e rasgou. Porque eles olhavam as coisas nestes modos, rotulando o que é mundanismo. O mundanismo excede estas coisas, ainda que as inclua, obviamente, ainda que este seja um comportamento mundano, exacerbado, mas o mundanismo excede essas coisas. A forma como você processa as coisas no seu coração diz se você está sendo mundano ou não. O mundo, por exemplo, é transgressor. Lembra lá? Não faça isso, dá uma vontade de fazer. O mundo tem prazer em transgredir regras, tem prazer em desobedecer às autoridades. Este foi o argumento da serpente para Eva no jardim. Se você ler a sequência lá, você vai perceber que Deus deu a ordem para Adão, não foi para Eva. Está na segunda pessoa do singular. Da árvore que está no meio do jardim, não comerás tu. Ele tinha que transmitir a ordem para Eva, como cabeça dela, como líder da sua casa, ele tinha que transmitir a palavra do Senhor. Moças, mais do que marido, vocês precisam de um cabeça. É isso que a Bíblia diz, o marido não é a cabeça da mulher. Ela precisa de alguém que seja maduro espiritualmente para conduzir a sua vida, para conduzir o seu lar, para conduzir os seus filhos. E aí a serpente foi para Eva, e foi nas entrelinhas, sutilmente, dizendo, por que você tem que obedecer? Você não tem que obedecer. Obedecer para quê? Transgrida, você não vai morrer, é que vocês vão se tornar como Deus, e Deus não quer isso. Então por que obedecer? Ela usou este argumento com ela, e ela transgrediu e deu ao seu marido que também comeu, não é? E ambos caíram. Sabe, Martin Lloyd-Jones, ele disse que se alguém que dizendo-se cristão, alguém dizendo-se cristão,
não vive os problemas que um cristão vive, e problemas estes sobre os quais o incrédulo nada sabe. Ele diz, se você não vive o problema de ser cristão, que é a luta constante contra o pecado, o incrédulo não vive esse problema, ele não é cristão, ele não tem essa luta no seu coração. E Martin Lloyd Jones, se você não vive esse problema, aguente eu te dizer, você não é cristão. Mas eu quero plagiar ele agora. Você veio aqui para esse lugar, vai passar aqui esses 4 dias. Existem regras aqui. Existem princípios que foram elaborados para manter isso aqui organizado, para que possamos gozar da confiança de seus pais, de suas igrejas, seus pastores. Por isso foi elaborado princípios aqui, para manter a nossa boa ordem aqui até domingo. Então, aguente eu te dizer, plagiando Martin Lloyd Jones, se você não obedecer estas regras, você estará sendo mundano. Porque o princípio do mundo é transgredir regras, transgredir aquilo que nos mandam as autoridades. E nós estamos aqui debaixo dos líderes dessa conferência que querem manter aqui a organização. Por isso, o princípio do mundo, quando eles não amam o mundo, não faça isso. Pense que mundanismo é muito mais do que estas coisas que são rotuladas de mundanas. E as inclui, mas é muito mais profundo do que isso, muito mais sutil do que isso. O padrão do mundo é também desrespeitador, não é? Paulo, quando ele estava escrevendo a sua carta a Timóteo, ele, quando foi descrever o homem no final dos tempos, nos últimos dias, quando ele usou várias palavras para descrever o homem mundano, o homem deste mundo, ele usou dentre aquelas palavras pelo menos 5 palavras que se referem à dificuldade que o homem tem de obedecer e de respeitar as autoridades. Ele diz que naqueles dias os homens seriam jactanciosos, arrogantes, desobedientes aos pais, irreverentes, ou seja, não honram a Deus e nem mesmo o próximo. Em Levítico capítulo 19, versículo 32 está escrito, diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião. E nós vivemos num mundo, pessoal, eu já tenho algumas cãs aqui, e outro dia eu fui pegar meu filho na escola, uma escola cristã. Então eu estava entrando e havia um grupo de adolescentes sentados na escada. Eu precisava passar por ali para chegar até o local onde meu filho estava. E aí eu fui passando assim, eu sou otimista às vezes, sabe? Eu fiquei assim, agora eles vão se levantar porque eles estão vendo que está chegando aqui um senhor. Não um senhor não, mas eles chamam de tiozinho. Está chegando aqui um tiozinho. Eles vão se levantar para eu passar. Irmãos, nem eu pedindo licença, eu quase tropecei num deles. Aí eu falei, meu Deus, isso é mundanismo. Porque não diz a palavra que nós temos que respeitar a presença do ancião, respeitar a presença do mais velho. Irmãos, eu ainda peguei a escola, quando o diretor entrava, nós nos colocávamos em pé. Quando o professor entrava, nós nos colocávamos em pé. Respeito às autoridades. Quando nós esquecemos desses princípios, não é um princípio social apenas, isso advém da palavra do Senhor. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião. Nossos jovens e adolescentes têm que ouvir isso todo dia, para se lembrar que precisa-se haver respeito aos mais velhos. Sabe qual é o problema que nós temos na nossa sociedade? Outro dia eu disse lá num estudo lá na igreja que se esse mandamento de honrar pai e mãe fosse levado em consideração, 99% dos problemas que nós temos na nossa sociedade não existiriam. 99%. Isso para ser pessimista, porque um dos graves problemas que nós temos é o desrespeito. E o mundo é desrespeitador. Então, quando eu estou desrespeitando alguma autoridade, eu estou sendo mundano, e João está dizendo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O mundo tem esta tendência, não é? Este pendor de desrespeitar. O mundo, o padrão mundano ainda diz mais uma coisa. Ele diz assim, faça o que você tem vontade,
Siga o teu coração. Isso vai te fazer feliz? Então, o que te impede? Faça, irmãos. É uma necessidade de ser feliz que eu vou te contar, viu? É uma busca atrás de felicidade. Mas, pastor, nós não entregamos nossa vida para Jesus para sermos felizes? É interessante, Deus não nos prometeu fazer felizes. Deus não nos prometeu, Ele prometeu nos fazer mais santos. Felizes não. Então eu vou no Procon, porque eu pensei que era isso. Tanto tempo na igreja, então eu estou perdendo meu tempo, porque eu quero mesmo é ser feliz. Mas é interessante, Jesus falou que se você agradar ao Senhor, Deus falou através de Davi, que se você agradar ao Senhor de todo o teu coração, se você se agradar do Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. E você vai ser feliz. Então, felicidade é uma consequência de santidade. E não é objetivo, ela é consequência na Bíblia. Nosso objetivo é ser de santos, como santo é o vosso Deus. Esse é o objetivo do crente. Ser santo, a felicidade é uma consequência disso. Mas o mundo, ele corre atrás da felicidade, até porque ele nada sabe sobre santidade. Ele corre atrás da felicidade desenfreadamente, ele quer ser feliz. E por isso ele diz, siga o teu coração, faça o que você deseja, corra atrás disso, né? Queira isso para a sua vida. Ora, quando a Bíblia fala de coração, ela diz que o coração é mau, o coração é terrivelmente mau, todas as suas intenções são más. A primeira vez que a palavra coração aparece na Bíblia é em Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu Deus que a maldade do homem se multiplicava sobre a face da terra e que era continuamente má, todas as intenções, tudo o que desejava o seu coração era mau. Foi assim que Deus viu o coração. E o mundo diz, siga o teu coração. Você quer seguir algo assim? Que é tão mal assim? Então, o coração não é um bom caminho para nós caminharmos por ele. A Bíblia diz mais, o coração é enganoso. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas a gente sente uma vontade de seguir o coração, de fazer aquilo que nós estamos com vontade de fazer, de atender aos seus desejos. Mas a Bíblia diz que ele é corrupto, ele é enganoso. E a ideia ali do enganoso, no texto, na língua original, significa que ele engana e ele quer ser enganado. Sabe aquela expressão do mundo? Me engana que eu gosto? É o coração. O coração ele é enganoso. Mas eu estou tão apaixonada por essa moça que é impossível esse relacionamento dar errado. Eu estou tão apaixonada por esse rapaz, mas eu o amo tanto, eu o amo tanto, eu o amo tanto, eu o quero tanto que não tem como dar errado. Aí tem gente que ainda quer transferir a responsabilidade para Deus. Se não fosse de Deus, eu não estaria sentindo isso. Se Deus me ama, por que Ele colocou esse sentimento no meu coração? Ele não colocou nada. Ele tem nada a ver com isso. Isso é o efeito do coração pós-queda. É enganoso, ele nos engana. E ele quer. E a Bíblia está cheia de exemplos assim. Salomão, ele se apaixonou por uma moça e os pais falaram, olha, eu acho que você deve pensar em outra. Não é só desta que me agrado. É só essa que o meu coração quer, em outras palavras. É só essa aí. Não, eu acho que você não é essa. Irmãos, o casamento não terminou nem a lua de mel. Não terminou nem os 7 dias. Porque o coração quer, siga o teu coração e você vai ver onde você vai parar. Não me convide para ir junto. Duro é o coração, a Bíblia diz. Duro, tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. A tendência do nosso coração é enrijecer. Por isso que Deus disse também com força de mandamento, quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Porque a tendência do coração é enrijecer,
endurecer, né? E nós temos que saber disso. Então, quando o mundo diz, siga o teu coração, olha o que a Bíblia diz a respeito do coração. O Senhor Jesus diz que o coração é fonte de pecado, é dele que surge a prostituição, o adultério, a maledicência, a avareza. Todos estes males vêm do coração e contaminam o homem. Esse é o coração, não dá para andar por ele. Por isso Paulo diz, foge destes, foge do padrão mundano. Viver um padrão mundano aqui, irmãos, é atender ao coração, atender às vontades pessoais. Por isso é que Romanos 12 vai dizer, sacrificai-vos. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então começa com sacrifício, sacrificar a minha vontade. Eu quero, mas o Senhor quer. Eu desejo, mas Deus quer. Então a gente fica, na verdade, tentando fazer um esforço para aproximar as duas vontades, a minha e a de Deus. Mas não funciona. Não vai chegar nunca. Sabe qual é a distância entre a minha vontade e a de Deus? Sabe qual é a distância? Deus disse que a distância é entre a terra e os céus. Isaías capítulo 55. Eis que os meus caminhos não são como os vossos caminhos, nem os meus pensamentos como os vossos pensamentos. Assim como o céu está distante da terra, assim estão os meus caminhos distante dos vossos caminhos. Isaías capítulo 55. Então não tem como aproximar. A questão é abandone a sua, abandono a minha e fico com a de Deus. Não ameis o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, não é? Então amar o mundo significa também, amar a Deus, acima de todas as coisas, significa negar-se a si mesmo, dizer não à concupiscência da carne, dizer não à concupiscência dos olhos, dizer não à soberba da vida, é o que ele vai dizer aqui. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas de Deus, não é? Amar a Deus significa dizer não a estas coisas. A palavra concupiscência aqui, ela significa um forte desejo. É um forte desejo, ele brota no nosso coração e ele vem com uma força enorme. É isso que a Bíblia chama de concupiscência, não é? É um desejo que quer nos dominar. É um desejo forte que quer nos seduzir, não é? Pedro, quando ele fala das paixões carnais no capítulo 2 da sua primeira carta, e ele segue até o capítulo 4, versículo 11, falando dos problemas que se advêm quando nós não negamos as paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ele diz que a paixão carnal, é engraçado, né? Quando você pensa em paixão carnal, a gente já pensa logo, ele deve estar falando daquele desejo que une homens e mulheres, a atração pelo sexo oposto. Pedro nem toca nesse assunto, e ele fala de paixão carnal. Ele fala que o que leva nós a desrespeitarmos os nossos governantes é a paixão carnal. Irmãos, eu fico pensando assim, às vezes você vê crente, né, falando mal do governo. Ele chega na fila do banco, né, fila do banco é uma beleza, né? Os assuntos na fila do banco são tão mansos, os assuntos ali são... Fica assim, né? Mas aquele caixa demora. Pessoal, eu estou falando aqui, defendendo a minha antiga classe, né? Eu fui bancário. Mas aquele caixa demora, né, rapaz? Mas esse banco aqui também, né? A gente como clientes eles querem, mas colocar mais gente para atender aqui. Vamos, seu lerdo. E aí começa o assunto. Mas você viu o governo? Aí o crente está lá no meio, lá. Mas você viu o governo? Você viu esses governantes? Você viu? Aí começa ali a rodinha. E o assunto é o governo. E aí o crente está ali. Aí o que o crente faz uma hora dessa? E agora? E a Bíblia diz que nós temos que honrar a autoridade. Toda a autoridade foi instituída por Deus. E aquele que se opõe, que resiste à autoridade, resiste a Deus. E Pedro diz que quando eu falo mal, falo contra, desrespeito à autoridade, é uma questão de concupiscência da carne. E eu não tenho que andar na concupiscência da carne, eu tenho que negá-la, sacrificá-la. E aí a gente emenda ali e fica falando, né? Outro dia eu tive um problema com a internet lá em casa, e liguei, e aí eu tinha um problema com o telefone também, porque o telefone não funcionava direito, aí eu ficava sem internet, sem telefone, falei, peguei o carro, fui lá na central, aí cheguei, estava cheio de gente lá, aí uma pessoa olhou para mim, e olhou para nós assim e falou, vocês todos vieram reclamar?
Aí todo mundo, viemos, foi unânime ali, pessoal, viemos reclamar. Aí eu estou lá no meio, falei, não posso mentir, eu vim reclamar mesmo, né? Mas aí começou o assunto. Mas também é um monopólio aqui, o governo não faz nada, e o governo, aí uma pessoa já contou uma piada de governante. E pessoal, eu tinha uma boa para contar também. Aí eu lembrei daquela piada, mas eu lembrei também que o crente não fala mal do governo, que o crente ora pelo governo. O apóstolo Paulo diz, orai pelos vossos governantes para que tenhais vida mansa e tranquila. A Bíblia não diz que eu tenho que fazer motim contra o governo, não diz que eu tenho que ir para a rua, diz que eu tenho que orar. E aí eu lembrei, eu falei, e agora, conta ou não contar? Ai, que vontade de contar. Fiquei, pessoal, estou confessando, fiquei. Mas aí o Senhor fala, conta, é uma questão de paixão carnal. Você está pensando, né? Eu sei que você está pensando. Ei, pastor, você vai falar se contou ou não contou? Até domingo a gente fica sabendo, tá bom? Eu não contei, mas fiquei com a vontade. Quem me conhece, meus irmãos lá da igreja, sabe que eu gosto de contar piada também, gosto de me divertir, de entreter, não é? Mas não deu. Eu falei, não, eu não posso aqui deixar uma imagem que eu me pareço com isso, porque eu não quero me parecer com isso. Ainda que pode ter, de fato, quando eu digo essas coisas, eu não estou dizendo que nós concordamos com as coisas. Nós não concordamos, mas a forma de reagirmos a isso é orando. É a única opção que a Bíblia nos dá. Orando, e a paixão carnal, a concupiscência da carne, nos leva a emendarmos, a somarmos com estas coisas e não demonstrarmos uma diferença. Ou ama o mundo, ou ama a Deus. Nós temos que pensar, ficar firmes aqui. É uma questão de posicionamento, de que lado nós estamos, não é? Então, o mundo é assim, falta de sujeição às autoridades, não tratar a todos com honra, não respeitar a Deus, não respeitar os líderes, não seguir o exemplo de mansidão de Jesus, tudo isso Pedro fala no 2º capítulo da sua primeira carta. Insubmissão das esposas aos maridos, é uma questão de paixão carnal. Falta de sensibilidade dos maridos às esposas, é paixão carnal. Ele diz, maridos, tratai as vossas esposas como o vaso mais frágil. Como é que você faz com o vaso mais frágil? Você põe no cantinho assim e deixa ali, um vaso mais frágil, você põe no meio da mesa, para ele ficar protegido. E Paulo diz que os maridos não tratam as esposas, está vendo, moças? Rapazes. Se alguém ama de fato e quer amar a Deus na sua vida conjugal, tem que aprender essas coisas. Ou é uma questão de paixão carnal, é uma questão de amor a Deus. E Pedro diz que o que leva um marido a desrespeitar, desonrar a esposa e tratar a esposa de qualquer jeito. Quando namora, pessoal, é uma beleza. Quando namora é uma delícia. Depois quando casa, está os dois no carro assim, naquela harmonia total, né? E aí eles estão passando perto de uma fazenda. Aí a esposa vê aquela manada de porcos assim, ela olha para ele e diz, aí ó. Aí o marido, são seus parentes? Ela fala. Aí ela diz, são meus cunhados. Uma harmonia total. Por causa do quê? Sabe qual é o nosso problema? Nós achamos que quando a gente é íntimo, essas coisas não são pecado mais. Agora já tem intimidade mesmo, agora a gente já tem liberdade, a gente pode se falar desse jeito. É tão natural, Deus entende. Entende o quê? Ele não entende nada. Ele disse, tratai como o vaso mais frágil. Mulher, respeita o teu marido. Mas tudo isso aí aprende agora, viu? Não, estamos aqui na conferência de jovens ou conferência de casais? Não, é de jovens mesmo, tem que aprender aqui. É assim que funciona. Porque a gente acha que o tempo ali que antecede o casamento não é para aprender essas coisas. Aprende depois. Aí pode ser tarde demais, aí dá muito mais trabalho. Tem que aprender como é que funcionam as coisas. Porque é uma questão de paixão carnal ou de amor a Deus, não é?
Pedro continua falando lá no capítulo 2 que a paixão carnal leva-nos a ter falta de amor, leva-nos a sermos insensíveis para com o próximo, né? Para a relação, o relacionamento dentro da igreja. A paixão carnal leva-nos a não ter o controle da língua. Ter o controle da língua é uma questão de paixão carnal, uma questão de mundanismo. Poxa, eu pensei que mundanismo era só aquelas coisas, né? Era balada, era drogas, era... Mas se não segura a língua, maledicência é uma questão de mundanismo. Pedro vai dizer, então, amar a Deus significa negar-se a si mesmo, deixar a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Uma vez eu conversava com um casal, há bastante tempo atrás, um casal de jovens. Eles vieram até mim, sabendo que eu sou pastor, e eles vieram até mim conversar sobre um futuro relacionamento que eles desejavam ter. E aí eu conversando com os dois, eu disse, olha, o problema é que se vocês não tiverem um objetivo definido aqui, vocês vão começar a andar no escuro. E vocês vão cair. Aí o rapaz, ele olhou para mim, se ofendeu e disse, mas o senhor está pensando que eu sou o quê? Eu falei, eu estou pensando não, eu tenho certeza que você é um homem. E você é uma mulher. E homens e mulheres se atraem. Foi Deus que os fez assim. E para isso Ele deu diretrizes para resolver essa questão. Então não adianta se ofender. É uma questão do coração. Se não há parâmetros, se não há diretrizes, vai cair. O problema é que a gente pensa em cair é só quando chega nos finalmente, né? Quando acontece o ápice. Quando chega ali, já caiu antes. A queda não é ali. A queda é anterior a isso. Aquilo ali é só consumação, é só evidência, é a exacerbação da queda. A queda é antes. Imagine você caminhando numa estrada de terra, e aí vai pulando pedrinha dentro do seu sapato. Aquilo machuca o pé, então você para, tira o sapato, bate, derruba aquelas pedras, calça de novo e caminha. Mais adiante, entra de novo. Aí você para, mas com o tempo você deixa de se importar com aquilo. Fala, não dá para ficar parando toda hora para tirar a pedrinha, vou caminhar, vou embora. E você vai caminhando naquela estrada. Caminhando, caminhando, caminhando. Depois de alguns quilômetros de caminhada, entra uma pedra grande no seu sapato. Fala, essa não dá, essa eu tenho que tirar. Aí você tira o sapato, para tirar aquela pedra grande, o seu pé está todo machucado. Agora pergunta, o que machucou teu pé? Foi a pedra grande? Foi aquelas pedrinhas que você não foi cuidando no dia a dia. Não foi a pedra grande. A pedra grande foi só o resultado, foi só a consumação. A queda acontece antes. Por isso é que a Bíblia diz, vede prudentemente como andais, não como nécios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Novamente, em Efésios capítulo 5, onde está esse texto, o apóstolo Paulo está falando de vontade de Deus. Remindo o tempo, olhando prudentemente como andais. Porque a gente acha, isso aqui não tem problema, deixa isso aqui. Ah, é? E são essas coisas que machucam, que afetam a nossa vida espiritual. Todos temos problemas com a concupiscência carnal. Pessoal, se a estatística fosse assim, 99% dos crentes têm problema com a concupiscência carnal, tudo bem, eu me esforçaria para acreditar que 1% que não tem está aqui hoje à noite. Mas não é assim, todos têm. Eu não sei você, mas eu e o apóstolo Paulo temos. Eu fiquei bem agora, hein? Mas não é isso que ele escreveu em Romanos capítulo 7. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. O querer fazer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Eu já nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Todos temos esse problema. Nós temos problema com a concupiscência carnal. Não adianta negar e dizer que é um assunto que é chover no molhado. Nós temos esse problema. Todos nós temos. Então, João está dizendo, não ameis o mundo,
nem as coisas que há no mundo. Abandone a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Os olhos seguem os desejos do coração. Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus disse isso em Mateus capítulo 6. Que grande trevas serão, cuida dos olhos. E Provérbios capítulo 4 está dizendo aos jovens, os teus olhos olhem direito, e a tua pálpebra diretamente diante de ti. A questão é onde é que eu olho, e como que eu olho. Concupiscência dos olhos tem a ver com isso. Como é que eu processo aquilo que meus olhos veem? Porque uma coisa é ver, outra coisa é processar aquilo. Por isso é que ele diz, os teus olhos olhem direito, hein? E as tuas pálpebras diretamente diante de ti. É saber o que eu olho. Concupiscência dos olhos. Porque o que eu olho mexe com o meu coração. Aquilo me afeta. E a forma como eu processo isso, eu estou sendo mundano ou não. Estou amando a Deus ou não, não é? Então, olhar. A Bíblia vai dizer, viu Eva que o fruto era agradável aos olhos. E ela comeu. Viu. A Bíblia diz que Judá se afastou dos seus irmãos e dos seus pais, afastou-se da sua família, viu uma mulher cananita, e ele casou com ela, e a história você sabe. Depois ele acabou até gerando um filho com a própria nora, porque ele viu uma mulher, os olhos viram, o coração processou, não houve ali um interrompimento, não houve ali uma interrupção, e cedeu, e a tragédia depois estava pronta. Às vezes, não tem nenhum problema você achar alguém bonito. Não tem nenhum problema. Qual o problema de achar alguém bonito? O problema é como eu processo isso. Não tem problema você achar e ver as coisas. É como se processa. Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Os teus olhos olhem direito, não é? Dizer não à soberba da vida também, né? As coisas que o mundo valoriza, que é uma questão de valores, quando ele diz aqui, não é? A soberba da vida, ele está falando uma questão de valores. O que é que tem valor para você? O que é que tem valor para nós? E o que é que tem valor para o mundo? É uma questão de valores aqui. Questão de soberba é uma questão de aquilo que eu tenho em boa conta ou não. O que é que você valoriza numa pessoa? O que você valoriza num jovem, numa jovem? O que tem valor nele? Às vezes os nossos valores são tão fúteis, são tão rasos os nossos valores. Nós olhamos as coisas às vezes tão superficialmente. Isso é soberba da vida. Lembra que eu falava aqui do rapaz, do partidão lá? Só falta ser crente. Mas que valores nós temos? O principal valor na vida de uma pessoa nós estamos desconsiderando. É ser espiritual, ser um servo do Senhor, amar ao Senhor sobre todas as coisas. Soberba da vida, às vezes valorizamos as coisas que o mundo valoriza. A questão, veja, eu não estou dizendo que nós não devamos querer o melhor, que nós não devamos querer uma boa posição no emprego, que nós não devamos querer uma boa situação financeira. Obviamente eu não estou falando disso, mas estou falando uma questão de como se processa essas coisas no meu coração. Que valores eu tenho no meu coração? O que eu valorizo de fato, não é? Imagine uma pessoa cujo pai morreu e deixou uma herança. E ela vai ao cartório, dá entrada lá na papelada toda, registra aquela herança e aquilo passa a ser uma propriedade dela, que veio às mãos dela pela morte do pai. Imagine isso. Que problema tem nisso? Qual o problema disso? Nenhum, na verdade? Não necessariamente, porque um dia alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, manda o meu irmão dividir comigo a minha parte na herança. Manda. E aí Jesus disse: homem, avarento, isso é avareza, cuidai de toda e qualquer avareza. Jesus disse: cuidai.
Então veja, uma questão que é tão natural, né? A minha parte da herança é direito meu, mas a forma como eu vejo aquilo, os valores que eu coloco naquilo, Jesus chamou de avareza. E disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens para quem será? Uma questão de valores, o que eu valorizo de fato? Não é? É o viver, irmãos. Viver amando a Deus. Significa negar os nossos desejos pessoais. Abandonar aquilo que é a vontade da carne, a vontade dos olhos, naquilo que eu valorizo, aquilo que o mundo valoriza. E perceber se aquilo é de fato o valor de Deus ou não. Minhas intenções, meus princípios, eles se parecem com Deus ou não? Qual é a importância então da vontade de Deus para a minha vida? Conhecendo-a, eu posso viver separado do mundo, em meus pensamentos, palavras e ações. Conhecendo-as, eu posso discernir o meu coração e saber o que é que o meu coração deseja e se aquilo agrada a Deus ou não. Conhecendo-a, é viver um padrão de vida em princípios imutáveis, que não se alteram e permanecem para sempre. Amém? Que o Senhor nos ajude a conhecer cada vez mais a sua palavra e assim vivermos para a sua honra e glória. Okay? Que Deus nos dê um bom tempo aqui, que seja um tempo proveitoso para todos nós e que possamos ser edificados na sua palavra. Amém? Obrigado.